Livro Como Fazer Escolhas Certas, de Elizabeth. Capítulo 6. Tendo uma vida mais parecida com a de Jesus. Andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5:16. Tudo bem, você já está de pé. E se realmente parecer cedo demais? E se demorar um pouco até você cambalear pela casa e preparar uma xícara de café ou chá? E se seus primeiros minutos acordados forem usados para fazer tarefas que não exijam nenhuma atividade mental, como abrir as portas para refrescar a casa enquanto a água do café está esquentando, ligar o computador enquanto o café passa pelo coador e tirar os pratos do jantar da máquina de lavar louça quando o café está prontinho para ser servido? Continue se movendo. Chamo isso de momento delícia. Siga em frente e congratule-se por ter acordado e já está em movimento, por mais vagaroso que seja esse mover. Certamente você, com enorme probabilidade, não está exatamente alcançando os objetivos de sua vida ainda. Não está escrevendo um capítulo nem calculando os impostos e contas a pagar, tampouco terminando o trabalho da escola ou faculdade. Não está organizando o casamento de sua filha, nem as bodas de ouro de seus pais, muito menos organizando o rodízio para levar as crianças à escola ou ir para o trabalho com seus colegas. Não está preparando as próximas férias nem pesquisando os preços das passagens. Não, só está de pé e movendo-se vagarosamente na dádiva desse novo dia que se inicia. No entanto, assim que tudo começa a caminhar e você já tomou seu cafezinho, você também precisa começar de fato seu dia. Nesse instante, você tem uma grande escolha a fazer. Permitirei que meu dia, não meu dia agitado, mas meu dia impossível, meu dia em que jamais conseguirei fazer tudo o que é preciso, me arraste para fosso de desespero? Ou escolherei andar pelo Espírito, Gálatas 5:16. Isso, minha amiga, é uma escolha. Por sermos cristãs, a Bíblia ordena que andemos no Espírito. E como toda ordem, isso também quer dizer que podemos escolher não andar pelo Espírito. O que significa andar pelo Espírito? Neste ponto, você pode estar ponderando o que toda essa informação sobre andar pelo Espírito tem que ver com as escolhas que eu faço. Será que essa senhora não percebe que eu estou enfrentando uma crise hoje? Por que ela não me diz como escolher um curso universitário, uma carreira ou uma colega de quarto? E como saberei com quem devo me casar? O Brad é tão fofinho. E quando eu tiver filhos, será que devo matricular meus filhos em uma escola particular? A lista de escolhas que uma mulher precisa fazer é interminável. Como escolher uma igreja? Como seguir e não seguir os desejos de seu marido? O que fazer quanto ao planejamento familiar? Conheço muito bem todas essas situações e muitas outras. Tive de fazer escolhas sobre pais sofrendo de câncer e pais idosos com mais de 90 anos. Conheço os períodos difíceis que as adolescentes enfrentam e as coisas complicadas com as quais se envolvem. Já enfrentei a insegurança econômica, tive de decidir entre conseguir um emprego e deixar a casa de lado ou pedir demissão e cuidar do lar. Portanto, a grande pergunta na qual você deve estar pensando é esta: como caminhar pelo Espírito me ajuda a resolver os problemas e a fazer as escolhas certas?
Bem, fico feliz que você tenha perguntado, pois aí está o segredo de fazer as escolhas certas. Quando caminha pelo Espírito, você recebe a orientação e a instrução do Espírito Santo de Deus. Ele está a seu lado quando você precisa tomar suas decisões. João 14:26. Com a garantia da mão do Senhor nos guiando, você lidará muito bem com suas opções e também se sentirá mais confiante. Mas talvez eu tenha me adiantado um pouco. Talvez a questão básica que você esteja fazendo seja: o que significa andar pelo Espírito? Quando você escolhe andar pelo Espírito, sua vida, suas ações e suas reações ficam marcadas por aquilo a que a Bíblia se refere como o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 e 23 enumera 9 virtudes, qualidades, virtudes ou atributos, ou o fruto, que mostram ao mundo que você está sintonizada com Deus e escolhe lidar com as situações diárias da maneira de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Gálatas 5:22 e 23. Bem, permita-me esclarecer que andar pelo Espírito não significa fingir que os problemas não espreitam seu dia. Não. Significa que você deve extrair coisas dos recursos que Deus lhe dá para lidar com seu dia impossível, com o poder e a força do Senhor, mas ainda assim que faça isso com a evidência da paz, amabilidade e do domínio próprio do Senhor. Isso não soa como uma grande solução para seu dia potencialmente estressante? Não é uma grande maneira de lidar com seu dia desafiador? Em vez de ficar com raiva ou arrancar os cabelos, você sorrir com alegria e antecipação admirável enquanto espera para ver como Deus a auxiliará, quanto você e ele juntos trabalham no decorrer desse dia aparentemente impossível. Ao longo de toda a Bíblia, o termo fruto refere-se à evidência do que está em seu íntimo. Qualquer pessoa que tenha recebido Jesus como Salvador e Senhor e tenha Cristo habitando em seu íntimo, evidenciará esse fruto. Ele é chamado de fruto de justiça, Filipenses 1:11, descrito como aquele gracioso hábito que o Espírito Santo produz no cristão. Eis alguns fatos que você precisa saber sobre o fruto do Espírito. A lista desses hábitos graciosos encontra-se em Gálatas 5:22 e 23. Apresento-os mais uma vez. Eles são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. A ordem para termos o fruto do Espírito encontra-se nas Escrituras. Elas nos dizem, não nos pedem, para andarmos no Espírito. Gálatas 5:16. O fruto do Espírito, como todas as suas virtudes, por ser uma ordem que nos foi dada, exige, portanto, uma escolha. Vou escolher ou não andar pelo Espírito Santo para lidar com essa situação, incidente ou problema da maneira que Deus gostaria que eu agisse? O fruto do Espírito, com todas as suas virtudes, é ilustrado na vida de Jesus. Andar pelo Espírito significa ser controlado pelo Espírito. Jesus caminhou momento a momento no Espírito e pelo Espírito. A vida dele, portanto, era total e perfeitamente caracterizada pelo fruto do Espírito. Uma visita rápida ao fruto do Espírito. Enquanto examinamos brevemente o fruto mencionado em Gálatas 5:22 e 23,
Acredito que você descobrirá como a evidência dessas virtudes a orientará a fazer as escolhas certas. O amor é o sacrifício do eu. Essa simples definição cristaliza o que a Bíblia nos ensina sobre o amor. O amor não é uma emoção, é um ato de autossacrifício. Não é necessário sentir amor em relação a uma pessoa em particular. É possível não ter nenhuma emoção ligada a ele. Romanos 5:8 afirma que Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Não vemos nenhuma emoção nesse versículo, mas temos certeza de que o amor de Deus envolve sacrifício. O fruto do Espírito, com todas as suas virtudes, exige decisões e escolhas, e isso não é diferente em relação ao amor. É difícil amar em condições estressantes e menos que ideais. Ainda assim, Deus ordena que você escolha. Dá amor quando deseja negá-lo. Estender a mão para os outros quando está cansada e quer descansar. Servir quando quer ser servida e ajudar os outros quando você mesma está ferida. A alegria é o sacrifício do louvor. Quando a vida é boa, o louvor e a ação de graças fluem livremente de nosso coração e lábios. Navegamos em mar de almirante. E é verdade. Quando o sol brilha em nosso coração e vida, nós nos sentimos profundamente felizes. No entanto, quando a vida fica escura e tempestuosa, o louvor e a ação de graça não fluem tão facilmente, não é mesmo? E é nesses momentos que as pessoas confundem a alegria espiritual com a emoção da felicidade. Veja bem, felicidade é uma emoção que você sente quando experimenta a alegria espiritual ao escolher seguir o conselho de Deus e ser grata por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Tessalonicenses 5:18. A alegria se assemelha a isso. Embora você não se sinta com vontade de louvar o Senhor e agradecer a Ele por tudo o que está acontecendo em sua vida, você consegue ir em frente e escolher fazer o que Deus diz, elevando louvores aos céus. A despeito de suas circunstâncias, você faz o esforço, você faz a escolha de ser grata. Essa é a razão pela qual a alegria é denominada sacrifício. No entanto, em que você preferiria se recolher? Na autocomiseração ou chafurdar em depressão? Escolhe olhar para além de sua dor e oferecer seu louvor como sacrifício a Deus. Você dirige seu foco no Senhor e não em seus problemas. A paz é o sacrifício da confiança. Você e eu fazemos o sacrifício da confiança quando enfrentamos a dor e o estresse e escolhemos confiar em Deus, em vez de entrar em pânico ou ter uma crise nervosa. Quantas circunstâncias em sua vida podem fazer disparar suas emoções por causa do pânico, seu coração entrar em colapso por causa do terror, sua força se transformar em um ataque de nervos, sua mente fica apavorada. Então você tem uma escolha a fazer. Você pode escolher ceder a esses sentimentos e tendência ou pode escolher confiar em Deus, apresentando-se diante do Senhor para que Ele possa enchê-la de paz. Escolher confiar em Deus, fazendo o sacrifício da confiança, faz você experimentar a paz do Senhor mesmo no meio de uma tremenda sublevação e do caos. O apóstolo Paulo nos mostra como fazer o sacrifício da confiança. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça.
E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Que instrução simples! Você consegue perceber a simplicidade dessa ordem? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Assim que você reduzir drasticamente sua ansiedade e conseguir dar o primeiro passo para se distanciar dessa reação, talvez, como eu, chegue a ponderar: tudo bem, examinei a situação, entendi, Senhor. E agora, qual o próximo passo? Bem, aqui está ele. O apóstolo Paulo não nos deixou haver navios e nos exortou: sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus. Em outras palavras, ore. Aí está a chave para confiar em Deus. Pare de se preocupar e comece a confiar. Pare de se preocupar e comece a orar. E depois, como o creme chantilly batido e generosamente disposto sobre um pedaço de torta de maçã quentinha, ou de um sundae com calda quente de caramelo, você desfrutará da rica bênção da paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, e também guardará seu coração e seus pensamentos contra o medo, a ansiedade, a dúvida e a depressão. A paciência escolhe não fazer coisa alguma. Algumas vezes eu gostaria que a paciência não fosse mencionada tantas vezes na Bíblia, mas é. E é a voz da sabedoria de Deus nos instruindo a sermos pacientes. Ele nos exorta a vestirmos a paciência ou a longanimidade, Colossenses 3 e 12. Da mesma maneira que vestimos nossas roupas todos os dias pela manhã. Não existe a menor dúvida sobre isso. A paciência é uma prioridade. Provavelmente você já ouviu o gracejo: Senhor, preciso de paciência e preciso dela agora mesmo. Talvez você já tenha feito essa oração. No entanto, precisamos da paciência de Deus, aquela que tem a capacidade de esperar e esperar por um tempo muito longo. E, conforme você sabe, isso é quase impossível sem a ajuda de Deus. A paciência, contudo, não diz respeito apenas à espera. É também essencial em todos os nossos relacionamentos, um passo prático para nos relacionarmos com as pessoas. Por exemplo, você precisa escolher ser paciente com seus adversários e também com pessoas difíceis ou problemáticas. É preciso escolher esperar e praticar o autocontrole quando for tentada a reagir de forma exagerada às travessuras e ao comportamento de seus filhos em toda e qualquer idade e estágios da vida. E qual o primeiro passo em direção à paciência? É não fazer coisa alguma. Isso não quer dizer que, por fim, você não fará nada. Nem quer dizer que você não deva fazer nada. Significa apenas que sua primeira resposta a uma situação estressante deve ser não reagir, não gritar, não berrar e não perder a cabeça. E algo muito bom é que sua pausa pode durar apenas 1 ou 2 segundos, durante os quais você puxa o freio de mão e examina a si mesmo. Você simplesmente para e não faz nada por alguns preciosos segundos, o que lhe dará a oportunidade de examinar a situação junto com Deus em uma rápida oração antes de tomar qualquer atitude. Algumas vezes a paciência requer gastar 1 hora, um dia, uma semana, ou talvez até mesmo um tempo mais longo para pensar, orar e buscar conselho antes de dar uma resposta a alguém.
antes de tomar uma decisão sobre como lidar com um problema. Acredite em mim. Quando se trata de fazer escolhas, a paciência é a melhor amiga. Portanto, fique alerta ao longo do dia. É sempre fácil reagir de modo negativo ou emocional diante de uma surpresa ou algum evento doloroso, e isso é natural. No entanto, agir com paciência é a escolha mais difícil, o que é sobrenatural e fruto do Espírito. Quando você é paciente, exibe uma conduta semelhante à de Cristo. Imagine a seguinte situação, se isso a ajudar. Enquanto penso a respeito da paciência, recordo quando foi importante ensinar às minhas filhas que, em qualquer emergência, elas deveriam correr para o telefone e discar 190 e depois chamar algum vizinho, telefonar para um dos pais ou tentar fazer algo sobre essa crise. Portanto, enquanto você busca ter cada vez mais paciência, pense nos primeiros segundos de qualquer encontro difícil como se fosse uma emergência. Depois dê o primeiro passo concreto. Faça sua oração 190 para Deus. Conte a Ele sobre seu problema. Peça a ajuda do Senhor. Peça para ter a paciência dele. E enquanto estar conversando com o Senhor, peça-lhe também a sabedoria divina. Preste atenção nessa primeira resposta extremamente importante, sua resposta de emergência 190. E só depois disso comece a lidar com a situação. A benignidade escolhe planejar fazer algo. Enquanto a paciência não faz nada rude ou pecaminoso enquanto resiste calmamente, a gentileza planeja agir. A benignidade, como todas as outras virtudes do fruto do Espírito, deseja a ação piedosa e, portanto, escolhe oportunidades para fazer algo. A benignidade é a delicadeza e a preocupação em relação às outras pessoas. Envolve doçura e disposição e é um assunto do coração. Certamente você e eu podemos olhar através dos olhos do amor e de um coração compassivo e escolher fazer algo por aqueles ao nosso redor, em especial aquelas pessoas que tornam nossa vida difícil. Eis um pensamento. Por que não criar uma seção em seu livro de oração intitulado Inimigos? Sempre que você tiver um relacionamento desafiador ou um encontro desagradável e estressante com alguém, essa situação deve entrar na sua lista de oração. Veja bem, a benignidade faz parte de seu caminhar com Deus. Certamente você não quer permitir que nenhuma pessoa ou situação frustre ou destrua seu relacionamento com o Senhor. A oração ajuda seu coração a manter-se reto com Deus e a conduzir seus relacionamentos da forma como Deus quer. A bondade escolhe fazer tudo. Oh, como amo essa virtude do fruto do Espírito! A bondade faz tudo o que estiver ao alcance para derramar as bênçãos de Deus sobre as outras pessoas. A bondade segue através dos maravilhosos caminhos da gentileza. A bondade dá um passo gigante de boas intenções ao fazer, de fato, tudo o que for possível para servir os outros. John Wesley, o famoso pregador de alguns séculos atrás, compreendeu o princípio da bondade. Na realidade, ele escolheu transformar essa atitude em uma regra de vida, colocando-a em prática das seguintes maneiras: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder.
para todas as pessoas que puder, pelo tempo que puder. Certamente, se esse homem pôde escolher exibir esse tipo de gentileza, sem distinguir entre o amigo e o inimigo, você também pode escolher incluir a gentileza em sua lista das coisas a fazer durante seu dia. A fidelidade escolhe simplesmente fazer algo. Essa poderia ser a minha virtude favorita do fruto do Espírito. Talvez pelo fato de eu ter estado tão perdida e tão necessitada de me tornar alguém que toma a iniciativa, que acaba o que começou, que alcança os objetivos e que diligentemente cuida dos outros, como meu marido e minhas filhas. Minha definição de fidelidade diz tudo. Fidelidade significa simplesmente faça isso. E como uma virtude do Espírito, a fidelidade significa escolher fazer algo, independentemente do que isso exija de você, e fazer isso independentemente de seus sentimentos, humores ou desejos, se o Senhor quiser. Tiago 4,15. O fazer algo deve se tornar seu grito de batalha, enquanto você luta a cada dia com sua área de fraqueza, qualquer que seja ela. Por exemplo, o cansaço vem no topo da lista para a maioria das mulheres que conheço, seguido de perto pela preguiça. Mas quando você toma a decisão de fazer algo e escolhe olhar para Deus em busca da força do Senhor e com o propósito de fazer algo, Ele lhe dá a sua graça para ter vitória sobre o cansaço e a preguiça, ou quaisquer que sejam as áreas problemáticas. E essa virtude ou qualidade de caráter posiciona você em uma categoria notável e maravilhosa de mulher. Infelizmente, a fidelidade é extremamente rara em nosso mundo. Ao escolher ser fiel, você estará vivendo uma das ordens de Deus para as mulheres cristãs e de servos fiéis em tudo. 1 Timóteo 3:11. Fiel em tudo. Será que você gostaria de ver essas palavras estampadas em seu túmulo? Melhor que isso, gostaria de vê-las escritas em seu coração, gravadas em sua mente e na memória daquelas pessoas que conhecem você e são abençoadas por sua amizade e ministério? Não existe preço para o valor de uma serva fiel do Senhor, uma esposa, mãe ou avó fiel, uma irmã e cunhada fiéis e amiga fiel. A amabilidade escolhe assumir a responsabilidade. A amabilidade, algumas vezes traduzida por mansidão, é como todas as outras virtudes do fruto do Espírito. Você precisa buscá-la em Deus, porque não existe nenhuma outra maneira de responder com amabilidade e demonstrá-la. A amabilidade cresce com o confiar ao Senhor o que está acontecendo ou não está acontecendo em sua vida. Uma mulher caracterizada pela amabilidade encontra refúgio e força no Senhor. Essa fé e essa confiança veementes capacitam-na a suportar o comportamento descortês e o sofrimento, pois essa mulher sabe que pertence ao Pai cuidadoso, onipresente, onisciente e todo amoroso. Um versículo muito conhecido de 1 Pedro mostra a você e a mim a perspectiva de Deus sobre a amabilidade, em especial nas mulheres cristãs. Em vez de prestar muita atenção em sua aparência exterior, Deus ordena que você cuide do adorno do íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. 1 Pedro 3:4. Aos olhos do mundo, a amabilidade pode se assemelhar a uma fraqueza. No entanto, é como o aço coberto de veludo. Graças
A fé e a confiança firmes e inabaláveis em Deus, o aço, a mulher amável, é capaz de responder aos desafios e à dor com amabilidade, o veludo. É preciso ter mais força para ser amável do que para perder a cabeça, retrucar, brigar e ter um ataque nervoso. O domínio próprio escolhe não fazer isso. É um fato. Você e eu vivemos em um mundo que nos pressiona para nos amoldarmos ao esquema deste mundo. Romanos 12:2. As tentações nos rodeiam por todos os lados. Ainda assim, em tempos de tentação, uma mulher que caminha pelo Espírito escolhe não fazer isso, sem sucumbir à pressão e aos caminhos do mundo. Em outras palavras, você escolhe não ceder às suas emoções e às suas paixões e a seus anseios. Você escolhe não pensar nem fazer o que sabe que é contra a palavra de Deus. Decide não paparicar a si mesmo, considerando-se merecedora desse mimo. Recusa-se a escolher o caminho mais fácil. Diante do pecado, você escolhe não racionalizar tal conduta. E há milhares de outras coisas do tipo. Não faça isso. Em suma, ter domínio próprio significa olhar para Deus buscando sua força e sua graça para dizer não a tudo que você precisa rejeitar a fim de ter uma conduta similar à de Cristo, segundo os padrões de Deus. A bela arte de caminhar. A fim de dar a volta completa e retornar ao ponto em que começamos, no qual tratamos do que significa andar pelo Espírito, podemos dizer em termos simples: andar pelo Espírito significa escolher viver cada momento em submissão a Deus. Andar pelo Espírito significa buscar agradar a Deus com os pensamentos que você escolhe ter. Andar pelo Espírito significa permitir que Deus guie cada passo de seu caminho. É permitir que Deus trabalhe em você e por seu intermédio para a glória do Senhor. É claro, você e eu sabemos que caminhar pelo Espírito não é uma tarefa fácil. Tenho certeza de que você já notou que, mesmo sendo uma cristã nascida de novo pela obra de renovação do Espírito Santo, você ainda luta contra o pecado. Provavelmente, já se sentiu como o apóstolo Paulo, que afirmou: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7:18. Ele lamenta o seguinte fato: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Romanos 7:19. Tenho certeza de que já estive nesse lugar e fiz isso. Portanto, qual é a solução? Como você pode vencer na batalha furiosa entre o espírito e a carne? O segredo chama-se permanecer em Cristo, o que exigirá que você faça algumas escolhas. Veja as diretrizes de Deus para você fazer as escolhas certas sobre como ter uma vida mais parecida com a vida de Jesus no final deste capítulo. Escolhendo crescer em Deus. É uma tragédia quando as pessoas cristãs não vão além dos passos iniciais de seu nascimento espiritual. Isso mesmo, elas dizem que são cristãs, mas parecem fazer as escolhas erradas tão habitualmente que exibem poucas evidências de fruto. Produzem poucas virtudes de um fruto que se assemelha mais a uma uva passa. É um fruto, mas está seco, murcho e não tem uma aparência bonita. Deus quer que você floresça, que venha a florir e vicejar. Quer que você exiba viço, o fruto espiritual maduro e cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro
3:18. Portanto, há outra escolha a fazer. Você quer de fato crescer até alcançar a maturidade espiritual? Deseja dar muitos e bons frutos? Se esse for o caso, seu crescimento espiritual exigirá de você algumas escolhas difíceis. Escolhas que precisam ser feitas dia após dia e muitas vezes em um só dia. As pessoas de alguma maneira escolhem fazer as coisas que são importantes para elas. Assim, para você, quão importante é caminhar com Jesus? Espera-se que seja cada vez mais importante para você. E à medida que você se compromete a aprimorar seu caminhar com Deus e a fazer as melhores escolhas, opte pela abordagem orientada pelo Espírito e das escolhas feitas em oração e de forma calculada, deliberada e cuidadosa enquanto você percorre sua estrada ao longo da vida. Um pé em frente do outro, um passo de cada vez, um pensamento de cada vez, uma sentença de cada vez, uma resposta de cada vez, uma decisão de cada vez, um minuto de cada vez, um dia de cada vez, pela vida toda. E quando falhar, pare, admita o erro, confesse-o, peça perdão por ele e siga em frente. As diretrizes de Deus para você fazer as escolhas certas sobre como ter uma vida mais parecida com a vida de Jesus. As diretrizes apresentadas a seguir ajudarão você a caminhar ao longo de seu dia, confiante de que está buscando fazer as escolhas certas. Escolha ficar próxima de Cristo. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Escolha passar tempo com a palavra de Deus. Como amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo. Teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Salmos 119, 97 e 98. Escolha passar tempo em oração. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. Escolha obedecer às ordens de Deus. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15:10. Escolha lidar com o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9.